Beleza, nação, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa seu like, se inscreva e compartilhe para nos ajudar. Então, meus amigos, o Corinthians ontem sofreu uma derrota para o Santos, muito ruim para o Corinthians. O Corinthians marca a última colocação do seu grupo, que é o grupo C, a quarta posição. Então, o Corinthians não está passando momentos bons. Parece que está sendo encaminhada a contratação de Igor Coronato, um jogador lá das Arábias, e dizem que é um bom jogador. E vamos torcer para que tudo dê certo, beleza? Tamo junto. Preparou para isso, mas diante da queda, que ela é terrível, o Santos conseguiu em pouco tempo se reanimar. O Corinthians permaneceu, ao contrário do Santos, também perdeu, fez uma reformulação que é primeiro mandou embora vários jogadores e vem contratando devagarzinho. E isso vai dar um trabalho porque já impactou em quem chegou. Mas hoje, o Corinthians, se você olha para o Corinthians hoje, você não vê uma gota de confiança, que é fundamental. O Santos tem, com jogadores que passaram, alguns passaram pelo Corinthians, eu não estou falando dos recentes. Estou falando de caras assim, Mael, Tero, Casares que saiu machucado. Assim, o Corinthians não pode nem ouvir falar. O Santos foi buscar neles a saída. E o Santos está funcionando. O Corinthians, você olha dentro de campo, sabe que parecia que o campo do Santos na Vila era 105 por 68. O do Corinthians era 1,5 km por 500 metros. Né? Era assim, a bagunça, zagueiros lá no fundão, atacante lá na outra área, um vazio, um disperso. Quer dizer, o Corinthians tinha, o campo dele era maior, ele tinha menos jogadores. Você está respondendo a pergunta ali, né? Que é exatamente isso. E é um negócio assim, são 11 times diferentes dentro de campo, cada um no seu time, perdido. Isso vai dar um trabalho para arrumar, porque a confiança já desapareceu, o pouco que havia. Quem chegou já está contaminado por isso. Você não pode falar assim, no caso do Botafogo que a gente falou, que o Botafogo se livra do segundo turno, trazendo jogadores novos que não participaram daquela tragédia. É vida nova, olha, não participei disso, vamos lá. No Corinthians, eles estão participando de um dos piores inícios da história do Campeonato Paulista, do Corinthians. Então, como recuperar, inclusive, aqueles que chegaram? Você tem aí Ranielles, tem aí o Hugo, tem o Félix Torres, que não sai do time, porque não tem outro. A falta de confiança do Hugo, mas assim, era um passe de 5 metros tomou um gol, com a bola pegando fogo. E tomou um gol na pequena área, às 5h50, subindo sem nenhuma oposição. E a terceira bola que o Santos ganhava, vai dar trabalho. Aérea com muita facilidade. Vai dar muito trabalho para arrumar. Bom, mas assim, o Jean está com otimismo bem bacana. Aí não é um otimismo em relação ao Corinthians. Não lutar para cair, para não cair? Em relação ao contexto. Em relação a não lutar porque assim, o Corinthians ele tem 3 pontos, enquanto 5 jogos. Ele não está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Ele tem times abaixo dele nesse momento. Então, o que eu quero dizer é assim, você tem... aí, assim, a briga é dura. Para cair, você tem que fazer muito esforço. Então, sinceramente, não acho que seja essa a briga do Corinthians. E nem concordo muito com a frase... Quem foi que falou? Quem? Acho que frase? A frase que a briga do Corinthians é para não cair. O técnico interino. Foi o técnico interino, justamente. Eu lembro que alguém tinha dito isso. O interino. Porque assim, ele também está a uma vitória da zona de classificação. Mas é bom colocar um objetivo fácil, entre aspas, bem. né? Você pode até... Nessa hora, pelo menos. Eu só acho que assim, ele está a 3 pontos da zona de classificação. Então também enfim, aí é o nível do campeonato estadual, que dá ao Corinthians esse alento. Porque você imagina começar dessa maneira um campeonato brasileiro com o nível de disputa que você tem hoje no campeonato brasileiro. Jean, seria desesperador. O ideal seria escapar, obviamente, lá do fundão, dificilmente se classificar, mas não se classificar para nada, e enquanto os outros jogam, ter pelo menos umas 3, 4 semanas. O Campeonato Brasileiro começa 13, 14 de abril, o Paulista termina dia 7. Quase uma outra pré-temporada. E dia 13 de março, dia 13 de março termina essa etapa. Tem mais um mês pela frente. Então, o que faz? Ele não passa, enquanto os outros... Porque é o seguinte, ele precisa... Se eu tivesse que apostar, Calçadinho, eu apostaria nisso. O Corinthians não se classificava. Ele precisa juntar estes jogadores, baixar um pouco a temperatura e, ao longo de 2 ou 3 semanas, que vai ser um período maior do que a pré-temporada, tentar
recriar uma equipe diferente para o brasileiro. Detalhe que só pode contratar até 7 de março, né? 7 de março. Antônio Oliveira é o nome ideal para conduzir esse trabalho? Te parece, Léo? Eu acho que ele já tem o conhecimento suficiente do futebol brasileiro para entender o que é o Corinthians, o que é o Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que muitos técnicos estrangeiros falam, né? Você não sabe o que é o Campeonato Brasileiro até você ter um jogo no Nordeste, um jogo da Copa do Brasil. Leia tudo sobre ele, não vai saber nada. Não. Então, assim, ele já tem essa vivência. Me parece um cara que já tirou coisas boas de elencos inferiores. O Corinthians está montando o seu elenco ainda, mas ele já conseguiu boas coisas, às vezes até com menos recursos. E é a melhor oportunidade que ele tem desde que chegou aqui. Então, trabalhar com essa nova direção do Corinthians, que é, por enquanto, um show de bravatas e pouco efeito prático, também vai ser um desafio a mais para ele. Mas acho que não é alguém que está caindo de paraquedas. Eu acho que é alguém que construiu uma carreira para merecer uma oportunidade como essa. Né? E a gente até comentava no bloco anterior, no bloco de assuntos anterior, a importância dos treinadores. Eu acho que, assim, o Carille, o que ele tem feito no Santos e a comparação com o trabalho do Mano Menezes, o Santos caiu para a segunda divisão pela primeira vez em sua gloriosa história. Olha, para remontar um time, para trazer jogadores veteranos, como o Santos está trazendo, perdendo como perdeu o Marcos Leonardo, que era, assim, em boa parte a sua referência técnica, mesmo no ano de queda. É um trabalho dificílimo também. Então, olhando para o trabalho dos treinadores, o do Carille, me parece, a essa altura, mesmo com toda a turbulência, muito mais direcionado... Mesmo muito incipiente ainda, né? Mesmo muito incipiente, mas muito mais bem direcionado do que o trabalho que vinha sendo conduzido pelo Mano Menezes. Porque o Santos também remontou o time, né? E o Santos, no mesmo período do Corinthians, conseguiu ter um time capaz de competir no estadual, no primeiro turno, para você pelo menos ter tranquilidade para ir tocando o trabalho com mais paz. E o Corinthians implodiu em 6 jogos. Em 5, aliás, né? Porque hoje foi o 6º jogo. Venceu o Guarani na estreia. O Matheus Carreiro da ESPN me mandou, por exemplo, uma estatística. Obviamente que ela não significa nada de realista ou definitivo, mas de 2019 para cá, 7 times tinham até 3 pontos após 6 jogos. 5 caíram. De 7? 2 não foram rebaixados. Mas é óbvio que isso não significa nada, porque o Corinthians, nenhum desses times era um time grande, né? Nenhum desses times tinha o tamanho do Corinthians, tinha o peso do Corinthians. Provavelmente não tinha o nível do Corinthians de jogadores, porque eu acho que o time não é bom. Se a gente estivesse vendo a equipe estreando no Campeonato Brasileiro com esse elenco, seria assustador para o corintiano. Mas também não era para estar tão ruim assim. O Corinthians conseguiu ser... Olha, impressionante. O Corinthians conseguiu, em 5 jogos, entrar numa situação realmente de crise, que é algo difícil de acreditar que ia acontecer. Não estou falando da torcida vaiar, que nem a do Flamengo fez hoje, ou da insatisfação do Botafoguense por causa da temporada passada, ou, sei lá, de qualquer clube grande. Estou falando porque realmente, dentro do elenco, está muito claro que está pesado. Que está difícil jogar ali. Jogadores estão rendendo menos do que podem, o Calçado já falou, de uma bagunça defensiva. E eu, vendo o que o Mano conhece de futebol, eu acho difícil ele organizar um sistema de marcação tão bagunçado quanto é o do Corinthians, como é o do Corinthians. E aí é óbvio que o jogador parou de pensar. Parece que não treina, parece que não vinha treinando. Parece que não treina, é impressionante. O gol que levou hoje é gol de time que, assim, vamos juntar ali, tal, 2 backs, 2 laterais. Aqui, né? É quem pega quem, isso não, aí. Você aí pega o grandão. Sabe, tem um cara que está sofrendo a beça com isso, né? Que é o Cássio. O Cássio é o jogador do grande momento da história do Corinthians. Campeão da Libertadores. 700 jogos hoje. Campeão mundial. E sendo decisivo em tudo isso. Então, o Cássio, campeão brasileiro, mais de uma vez. Então, assim, você tem ali um campeão que sabe o que é a melhor versão do Corinthians. E hoje, esse campeão sabe qual é a pior versão do Corinthians. Essa aí é a pior versão que ele enfrentou, né? Então, é um cara que está sofrendo muito. Você percebe nele, nas reações. Ah, sim. Chega uma hora, coitado. Hoje ele sobe, gol. Continua caindo bola, e bola no travessão, e bola no poste, e bola passando do lado da trave. Uma hora ele falou, pô, o que está acontecendo aí? Para acordar os caras. Então, assim, esse cara está sofrendo. E
E é triste ver isso, porque ele viveu os melhores momentos e ele é um campeão. Quer dizer, é um cara que você espera nele uma fortaleza para reconstruir. E ele está perdendo a força. E a paciência. E a paciência. Muito claro nas entrevistas. É então, para mim, é muito claro, assim, e eu sou muito reticente em afirmar que a bagunça fora de campo vai para dentro de campo sempre, porque acho que às vezes a gente usa justificativas ou argumentações que não são tão escancaradas. Para mim, nesse caso, está muito escancarado. Assim. O quanto todas as bagunças, eu brinco, por falta de despachante do Corinthians, né? Alguém que soubesse simplesmente ler contratos, assinar no lugar certo, despachar para a pessoa certa, fazer o pagamento da taxa onde tinha que fazer dentro da... Se o Corinthians tivesse um despachante, o Corinthians certamente estaria... Você voltou para aquele ano ali, ó, 2007, última vez que o Corinthians perdeu 5 jogos seguidos. Então, e acho que assim, na verdade, do ponto de vista de organização, o que foi esse começo de gestão, talvez seja pior ainda. Vou ter que voltar mais tempo, vou ter que voltar. Então, e me parece que tudo isso teve um reflexo indiscutível dentro de campo, porque senão você teria Lucas Veríssimo, você teria o Garro jogando já há mais partidas, você provavelmente teria o Mateuzinho. Foi bem o Garro, hein? Foi bem o Garro. Mostra-se um cara diferente. Acho que foi bem dentro do que... Claro que a gente vai lembrar sempre do Rojas, que também começou muito bem, os 2, 3 primeiros jogos do... Então, é sempre preciso fazer... Mas óbvio que seria legal para o Corinthians ter contado com esse jogador desde a primeira partida, claro, como estava combinado. Não ter perdido o Lucas Veríssimo, como estava combinado. Ter contado com o Mateuzinho, como estava combinado. E, de alguma maneira, está claro aí muito para mim, pelas entrevistas e pelo desequilíbrio de peças como o Cássio, como o próprio Mano Menezes antes da demissão, o quanto a bagunça fora de campo, o quanto a falta do despachante acabou, de alguma maneira, influenciando no trabalho dos caras ali. E agora é um trabalho de recuperação pelo qual, teoricamente, o Corinthians não precisaria passar. Então, nação, é como eu disse, vamos continuar torcendo para o Corinthians. É contra a Portuguesa, o Corinthians precisa ganhar, não pode perder de jeito nenhum, né? E torcer para que o Corinthians faça as boas contratações e consiga sair dessa situação ruim, beleza? Nos ajude aí deixando o teu like e compartilhando e se inscreva no canal. Um abraço, tamo junto!